Olá pessoal, estamos com mais uma Igreja em Sua Casa e hoje de fato nós vamos aprender como que é que a nossa fé pode dar frutos e o que verdadeiramente é a vontade de Deus. Nos acompanhe! Gente, vamos lá! Colossenses capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Rapidinho aqui, pessoal, como é que eu sei que uma pessoa tem fé? Eu não consigo ver a fé dentro de uma pessoa. Lembrando que quem dá a fé é Deus, nós não produzimos fé, é Deus quem dá a fé, ou seja, porque a fé no grego é uma persuasão divina. Ele dá a fé a você para que você tenha condições de crer naquilo que ele diz, ok? Então, como é que o Paulo disse que ele ouviu falar sobre a fé deles e sobre o amor que eles tinham um para com o outro? Como é que ele sabia, como é que ele ouviu falar da fé deles? Porque, de fato, ele via frutos daquela fé, percebe? Frutos. Tinham frutos de que aquelas pessoas tinham uma fé que estava realmente alicerçada em Cristo, ou seja, que eles estavam confiando. Por quê? Como que ele sabia daquilo e por que eles estavam amando ao próximo? Como nós fomos sempre ensinados, né? Você tem que amar o próximo, você tem que fazer tudo pelo próximo, você tem que entregar a vida pelo próximo. E isso para nós sempre foi tão pesado. Não é que fazer algo pelo outro é pesado, mas a obrigação de fazer é que torna aquilo pesado. Quando na realidade, Paulo vai explicar aqui como que a igreja de Colossos estava amando um ao outro e como que a igreja de Colossos estava dando o fruto da fé. Olha o versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Ou seja, que ele diz, eu ouvi dizer sobre a fé de vocês em Cristo Jesus, ou seja, com certeza as obras de fé que estavam manifestas a todos, e o amor que vocês têm um para com o outro, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, a qual ouvistes pelo Evangelho da verdade. Ou seja, ele quis dizer que, porque eles receberam o Evangelho, e com o Evangelho, a boa notícia, veio a notícia de que eles tinham uma herança nos céus, e isso dava a eles a esperança de ser salvo, né? Por causa disso, a fé deles tinha se tornado frutuosa, assim como também o fruto do amor se desenvolveu naquela igreja. Por quê? Porque eles ouviram o Evangelho da verdade e estavam na esperança da salvação. Irmãos, como a pregação da salvação é saudável para a igreja. Há muitas vezes as pessoas querem que algo mude na vida delas e elas ficam esperando aquilo acontecer por meio de sacrifícios, orações, votos, jejum, seja lá o que for, e nada acontece, porque na realidade a fé ela não trabalha com a minha cooperação. A fé ela trabalha de forma a não precisar de mim, é sem o meu esforço, mas ela trabalha conforme eu estou ouvindo, me alimentando do Evangelho. E esse Evangelho que ele fala aqui é justamente a esperança da salvação, porque a boa notícia é que eu fui salva sem o meu esforço, tá? Se a gente olhar rapidamente no versículo 23 do capítulo 1 de Colossenses, diz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Ou seja, que confiando na esperança que o Evangelho traz. Qual a esperança que ele me traz, irmãos? Que eu vou ser salva pelas minhas obras? Isso não é esperança, porque aí não tem esperança. Porque se eu esperar, se a minha esperança for eu ser perfeita, eu já estou perdida. A minha esperança, a esperança que o Evangelho dá, é que eu não sou salva pelas minhas obras, mas sou salva pelo sacrifício de Cristo. Eu vou te mostrar isso, ele vai explicar direitinho aqui, ok? Então ele dizia que essa mensagem passada à igreja, de que a igreja pode esperar em Cristo para ser salva e não nela mesma, confiando nisso, faz com que a fé da igreja se tornasse frutuosa. A fé da igreja estava produzindo frutos, ou seja, fazendo a obra sem que a obra seja pesada, que muita gente faz a obra, mas é pesado para a pessoa fazer. Por quê? Porque aquilo não tem fé envolvido, aquilo é uma coisa por obrigação, ou por lei, ou por medo de ir para o inferno, ou porque acha que Deus quer isso. Então, não é um fruto de fé, é um fruto da carne, percebe? Tudo que é fruto de fé é leve, é fácil. Tudo que é fruto de fé acontece. Uma cura que é fruto da fé, ela
ela acontece, você não precisa ficar sacrificando para ser curado. Só que esses frutos, ele não vem pelo seu esforço. O fruto da fé vem justamente com a igreja recebendo a notícia saudável de que ela é salva por meio da esperança do evangelho, que é o quê? Cristo se entregou por nós, tá bem? Isso era fruto. Aí diz assim, 6, que chegou até vós, o que? O evangelho da verdade, ele tá falando, tá? Como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes, tal acontece entre vós o quê? Esses frutos de amar ao próximo e da fé ser frutuosa, né? Da fé realizar obras através de mim. Isso acontece desde quando? Desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Irmãos, no texto original diz assim, desde que entendestes a graça de Deus como ela realmente é. Tanto que a religião fala de graça, irmãos, e na realidade não tem nada a ver com graça, tem a ver só com desgraça o que é pregado. Porque a partir do momento que a esperança de ser salva é colocada nas minhas mãos, aquilo é uma desgraça. Por quê? Porque na mão do homem a salvação nunca vai prosperar. É impossível que o homem seja salvo pelas mãos dele. Quando ele falou assim, quando vocês entenderam realmente como a graça é, isso frutificou na vida de vocês. E gente, por experiência própria, por experiência de todos aqueles que estão comigo, andando junto conosco, nós que nos tornamos de fato uma igreja, todo mundo hoje dá fruto sem o seu próprio esforço. A gente deixa pecado sem esforço. É a fé que está dando fruto. As coisas se resolvem na nossa vida sem esforço. É a fé que está dando fruto. Vocês não têm problema? Temos aflições. Mas nós descansamos porque a nossa fé é frutuosa. Porque a gente está sempre se alimentando da palavra da graça. E a palavra da graça é, como ali em João 1,17 fala, que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ou seja, que graça e verdade vieram por Cristo. Que se eu creio em Jesus, eu sou justificada dos meus pecados. E eu não preciso ser salva por aquilo que eu faço. Eu posso botar a minha esperança em ser salva por aquilo que Jesus fez. A minha esperança de ser salva está no que Ele fez e não no que eu faço. E quanto mais eu recebo essa notícia, como Ele fala, desde que vocês ouviram a esperança do Evangelho e se firmaram nisso, desde que isso acontece, o fruto é natural. O amor ao próximo é natural. Não é hipocrisia, não é forçado, não é difícil. Não é difícil. As coisas não acontecem com dificuldade, tá bem? Então é muito importante você entender que você tem que estar ouvindo a palavra da graça. Se aonde você está não prega a palavra da graça, fala de graça, mas aponta para o homem, aquilo é religião, você tem que sair de lá. Porque você está tirando pessoas da igreja, pastora? Não, eu estou tirando pessoas da religião. Porque eu sei que dentro da religião tem pessoas que são a igreja, mas por causa do falso ensinamento, tá lá achando que tá tudo certo. Eu sei porque eu já fui de dentro da religião e todo mundo que está comigo tem essa experiência também de ter sido de dentro da religião. Então é importante você entender que toda pregação que aponta para o homem, ela não é da graça. Porque a pregação de graça, ela aponta sempre para Cristo. Nada tem a ver com a gente, nenhuma obra tem a ver com a gente, nada tem a ver com a gente, tudo tem a ver com Jesus. Todo mundo foi criado por causa dele, por meio dele e para ele. Não tem nada a ver com a gente, tá? Então uma obra que aponta para o homem, ela não tem nada a ver com a graça, tá? Aí diz assim, versículo 7. Segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, quanto a vós outros. Ou seja, Epáfras era como se fosse o pastor da igreja de Colossos, né? E ele estava dizendo aqui que ele era o servo deles. Ou seja, que sentido que é o servo? Ele servia com o dom que ele tinha, assim como eu prego e sirvo com esse dom a você. Quem prega não manda em você, não manda na igreja, não manda em nada. Quem prega serve com a pregação. Você canta, você serve com louvor. Cada um de nós servimos uns aos outros com aquilo que a gente tem, tá bom? Fiel ministro de Cristo. 8. O qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. No texto original diz, o qual nos relatou do amor que o Espírito vos deu. Ou seja, até para amar o próximo, eu preciso que o Espírito me dê esse amor. E em Gálatas 5 mostra que um dos frutos do Espírito Santo é o amor. Então tudo, pessoal, toda mudança sua, tudo que você tiver que pensar de bom, fazer de bom, realizar de bom, tudo vai ser um fruto do Evangelho da Graça, tá bom? Diz assim, versículo 9. Por essa razão, agora vamos prestar muita atenção aqui, pessoal, porque o texto tem que ser interpretado. Não dá para pegar um versículo só, tem que interpretar isso. Vamos entender. Paulo está falando a respeito de que o pessoal de Colossos
tinha ouvido o evangelho da verdade, entendido a graça como ela é, e por causa disso eles se tornaram frutuosos, ok? Versículo 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, ou seja, ele ouviu a respeito da igreja de Colossos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus. Transbordeis, ou seja, ele já estava falando que eles já tinham conhecido a graça como ela realmente é. Ou seja, a esperança do evangelho. Já tinham conhecido. Mas ele falou, mas eu estou orando para vocês transbordarem do pleno, ou seja, o conhecimento inteiro da vontade de Deus. Da sua vontade, né? Da vontade de Deus. Quando eu li isso, eu pensei, nossa, eu falei, Espírito Santo, que engraçado, porque nós fomos levados pela religião a toda vez que a gente lê sobre vontade de Deus, a gente achar que você tem que morrer, você tem que renunciar, não importa o que você gosta, dane-se você. A gente já tem aquela acusação quando a gente lê a vontade de Deus. E Paulo está dizendo aqui, claramente, que a vontade de Deus é justamente que nós conheçamos a sua graça. Lê o texto, é isso que ele está falando. Desde que vocês conheceram a graça, ele diz, por isso eu oro para que vocês sejam plenos no conhecimento da sua vontade. Aí você fala, como é que você sabe que essa é a vontade de Deus? Gente, eu fui pesquisar. O próprio Jesus falou em João 6,39, eu vou lá. João 6,39 diz assim, 39 e 40. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. A vontade daquele que me enviou é que eu não perca. Você percebeu que Jesus jogou a responsabilidade para ele? Por quê? Porque a minha esperança está em quem? Está nele. Se eu não esperar que ele me salve, em mim não dá, também não dá para eu esperar. Então ele falou, a vontade daquele que me enviou é que eu não perca. Ou seja, é para ele que foi jogada a responsabilidade de salvar. E ele diz no versículo 40, de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vier a mim e nele crer, vier ao Filho e nele crer, tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, todo aquele que crê no Filho, ter a vida eterna. Essa é a vontade do meu Pai. E eu ressuscitarei no último dia. Gente, não está falando de uma obra aqui. Não, porque a vontade de Deus é que você... Não, a vontade de Deus é que o homem que crê no seu Filho não se perca, seja salvo. É que o homem receba a graça de Deus. É que o homem entenda que o Evangelho trouxe a esperança da salvação. Porque antes do Evangelho, antes da boa notícia, que é a graça veio por meio de Jesus Cristo, e graça significa favor, não adianta, se eu pedir um favor para você, porque eu não posso fazer, você concorda? Se graça é favor, significa que eu não podia fazer. Então, o Deus, ele quer que a gente entenda que o Evangelho é um favor. A boa notícia, ou seja, o Evangelho é a notícia do favor de Deus, de que nós temos agora esperança de ser salvos. Por quê? Porque antes não havia esperança. Isaías 53:10 também fala sobre a vontade de Deus em Cristo. Diz assim, todavia ao Senhor, aí está a palavra como se fosse Yahvé aqui, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quem? Jesus. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, ou seja, ele se ofereceu pelo meu pecado. E a palavra aqui não é pecados, não é ações, irmãos. A gente tem que entender que a gente não ia para o inferno por causa das nossas ações, íamos para o inferno por causa da nossa natureza pecaminosa. Porque o homem morreu a partir do momento que ele caiu no jardim do Éden. Dali por diante, todo mundo nasceu em morte. Esse era o problema da perdição do homem, não eram as ações. Aí ele diz assim, como oferta pelo pecado, pecado. Ele se deu como oferta para me fazer nova criatura, percebe? Verá a sua posteridade, aqueles que creram são a sua posteridade, e prolongará os seus dias, vida eterna. E a vontade do Senhor, ou seja, de Deus, prosperará nas suas mãos. Está falando de Jesus. A vontade de Deus prosperará nas mãos de Jesus. Gente, a vontade de Deus prosperará nas mãos de Jesus, ou seja, Ele fará prosperar a salvação. Significa que muitos serão salvos porque em Cristo isso prosperou. Percebeu? Em Cristo a salvação se tornou próspera porque a salvação foi dada por meio dele. Porque se a salvação não fosse dada por meio de Cristo, você jamais poderia se salvar. Você nunca poderia ser perfeito para ser salvo. Por isso que a salvação prospera na mão dele.
E essa é a vontade de Deus, que em Cristo nós sejamos salvos. Então quando Paulo fala aqui em Colossos, a igreja de Colossos, ele fala: eu oro para que vocês transbordem nesse pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Percebe que a igreja precisa ouvir a respeito da graça, a respeito de que em Cristo ela recebeu o favor de ser salva. Não há nada mais poderoso para tornar a igreja frutífera. Os pastores reclamam que os obreiros faltam, que os obreiros não querem vir, que a igreja se percebe que tem gente que está doente, que tem testemunho? Tem, irmão, mas dentro de um quadro de 100%, o testemunho é de 5%. A maioria não recebe nada, porque não tá, a fé deles, a fé que eles receberam de Deus, não frutifica. E não frutifica porque a mensagem que eles ouvem é a mensagem de morte. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, o ministério da morte gravado em letras, em pedras. O que foi gravado em letras, em pedras? Os 10 mandamentos. Não são as leis cerimoniais somente, que não são mais para serem acatadas pelos gentios e nem pelos judeus, mas são os 10 mandamentos. Então quer dizer que eu posso fazer tudo errado? Ninguém está falando isso. Nós estamos dizendo que os 10 mandamentos não é mais referência para se salvar. Para ser salvo é necessário crer em Jesus. E as boas obras que você deve fazer, não para ser salvo, mas por uma questão de ser uma boa pessoa, essas é Cristo quem vai fazer você fazer. Elas vão frutificar, como eu falei aqui. Amar ao próximo vai ser um fruto do Evangelho da Graça na sua vida. Deu para entender? Olha o que ele fala no versículo 10. A fim de vivermos de modo digno do Senhor. A pessoa pega só essa parte e prega: tem que viver de modo digno do Senhor. Não, meu querido, pega o texto inteiro. Vamos lá. Para o seu inteiro agrado, frutificando. Gente, pelo amor de Deus, o que é frutificar? Sabe o que é fruto? É algo que é dado sem esforço. A Bíblia diz que nós somos as varas e ele é a videira. Nós damos fruto nele. Ou seja, porque eu fui salva por ele, porque a salvação prosperou na minha vida pela mão dele, agora eu vou dar fruto. Eu vou frutificar e vivendo de modo digno dele. Mas isso vai ser fruto, não é no meu esforço. Isso acontece frutificando em toda boa obra. Fruto, irmãos, fruto. Você não pode produzir fruto. Não tenta ser a videira, você é a vara. Os homens querem tomar o lugar da videira e por isso eles se tornaram religião. A igreja evangélica se tornou religião porque justamente ela apontou para ela. Ela justamente pôs ao homem a responsabilidade de frutificar, quando o homem só é a vara. E nós devemos ser religião nenhuma, irmãos, nós devemos ser a igreja. E a igreja é aquela que está ligada, conectada com Cristo e dá fruto por meio dele, tá? Crescendo no pleno conhecimento de Deus. E o pleno conhecimento de Deus é aquilo tudo que Jesus falou, que Isaías falou, né? Que todo homem seja salvo nele, que todo homem creia no Filho. Pela graça. Sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos. Sabe o que é idôneos? Capaz, aptos. O Pai nos fez aptos. O Pai fez com que eu pudesse herdar a salvação, não pelas minhas obras, Ele fez isso. Hoje eu sou considerada justa por causa da justiça de Cristo, não da minha. Ele me fez apta. Gente, está escrito. Aí diz assim: a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ou seja, por que eu recebi a herança? Porque eu fui feita apta. Gente, todo o Novo Testamento, quando fala sobre você ser boa pessoa, quando fala sobre você amar o próximo, quando fala sobre você fazer boas obras, nunca ali está apontando de forma a você se esforçar para isso. Se você interpretar o texto e a carta, você vai perceber que quando os apóstolos orientam dessa forma, eles vêm falando a respeito da sua vida em Cristo. Eles vêm falando a respeito, sim, da igreja fazer boas coisas, mas nunca para que ela se salve por meio disso, jamais. Nunca eles disseram isso. Mas lá, já fiz um vídeo sobre isso, em vários textos fala que esse, aquele e aquele outro não herdarão o reino dos céus. Pois é, mas você leu a continuação? Todos na continuação diz: mas vós não sois mais assim. Mas vocês agora são filhos da luz. Vocês já não são mais filhos da desobediência. Percebe? Paulo discriminava entre aqueles que... Porque ele falava assim: vocês não podem fazer a mesma coisa que aqueles que estão se perdendo estão fazendo. É isso que ele está falando. Ele faz a comparação. Essa galera é a galera que não se salva. Igreja, você não pode fazer a mesma coisa porque você está salva. Então é a mesma coisa sobre nós instruirmos um filho. Você não vai mandar seu filho para o inferno. Jamais. Se você tivesse poder sobre salvação na vida do seu filho, você não mandaria ele para o inferno. O que não significa que você acha lindo ele fazer as coisas erradas, que na verdade vão contra ele mesmo. Não, você instrui. Você
fala, não faça isso, meu filho, não faça aquilo por ele mesmo. E sim, a igreja é ensinada a fazer o bem, mas não de forma a ter condições para ser salva, porque a condição que me fez ser salva estava em Cristo. E isso está claro nesse texto. Claríssimo nesse texto. E se você continuar lendo, ainda tem muita coisa maravilhosa aqui, mas isso eu vou deixar para um vídeo posterior, tá bem? Deus abençoe e que você medite mais nisso. É Cristo que nos fez aptos para herdar a nossa parte nos céus. E é isso que faz com que a nossa fé frutifique, com que as nossas obras sejam boas. Tudo está ligado nele. Deus te abençoe.